Boa tarde para todo mundo que está chegando, muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que muita gente não tem a menor ideia do que se trata e por isso não tem noção de como é importante. Eu vou colocar aqui para a gente já deixar fixo e aí eu vou dar boa tarde para todo mundo que chegou. Leitura Fernanda, Vitória, Douglas, Cristiano, Rita, Andréia, Evelyn, Leiliane, Meu Lar Azul, Andréia, Kênia, Leada, eu acho que é isso. Apalês, Nara. Kênia, boa tarde. Vitória, manda um beijo pro irmãozinho Vitor, ele tem autismo. Oi, Vitor, tudo bom? Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? A gente precisa fazer mais lives com crianças, a gente vai voltar a fazer, viu, gente? O Gabriel anda meio com preguiça, mas ele tem novidades para contar para vocês. A gente vai, vou ver se eu convenço ele até essa semana para contar as novidades aqui de casa para vocês. Ana Maria, Moura, Clau, Márcia, para atleta, ó, Paulo, Adriana, família União. Bom, boa tarde para todo mundo. Muito legal ter vocês aqui. E hoje o assunto vai ser muito, muito bom. Deixa eu ver se o Dan já tá aqui. O nosso convidado é alguém que eu gosto muito. Ele já fez live com a gente já bateu altos papos, dentro e fora do ar, né, Dan? Tudo bom? Boa tarde, Dan. Boa tarde. É Gente, eu muito tô bom bom estar aqui assim? com. Tá bom, tá? A gente está te ouvindo e tá vendo direitinho. Você também tá me ouvindo direitinho? Sim, 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 sim. Tô. Não. Então tá bom. Deixa eu Primeiro de tudo, obrigado, Dan. melhorar Você essa. sabe aí, tá? Tá certinho. A gente tá te vendo Melhorei. perfeitamente. Perfeito. Você sabe o quanto eu gosto de você. A gente vira e mexe, troca figurinhas aí pelo WhatsApp. E aí que eu tenho, quando eu dou sorte de pegar você livre, né? Ou um pega o outro livre, a conversa vai longe. E é muito bom ter você aqui com a gente de novo para falar de um assunto mega importante. E a gente estava batendo papo assim no privado, né? Às vezes a gente não tem a menor noção do que é a tal da função executiva, que parece um negócio de outro mundo e uma coisa muito complicada. E hoje você vai contar tudo pra gente sobre isso. Sim, né? As nossas conversas, elas sempre rendem coisas importantes, né? Sobre o autismo e sobre o funcionamento da vida das pessoas com TEA. A gente fala sempre, mas encontrar um horário para falar aqui que é bem complicado, né, Carla? E é sempre um prazer estar por aqui. E sim, funções executivas é uma questão bem importante, mas pouco discutida e pouco falada, né? A gente ouve muitas coisas sobre intervenção precoce, sobre análise do comportamento, sobre inclusão escolar, mas na perspectiva de intervenção em funções executivas, a gente tem visto pouquíssimas coisas aqui no Brasil, né? São raros os estudos, mas de fato é bem importante esse espaço que você tem dado, porque é importante que as pessoas fiquem atentas, porque é muito importante para o desenvolvimento dos filhos e para o desenvolvimento também das pessoas com autismo e também das pessoas neurotípicas, gente. Então, função É verdade. executiva é vida. A gente estava falando disso ontem, né? Quando a gente só estava acertando os detalhezinhos, ainda a gente comentou. No fim das contas, essa questão de função executiva ajuda todo mundo e mais um pouco. Mas antes da gente entrar, quem ainda não te conhece, Dan, fala um pouquinho quem você é, sua experiência, para a galera ter noção assim da sua autoridade sobre isso. Eu sou tão tímido para falar de mim mesmo, mas vamos lá. Meu nome é Damião, mas eu prefiro que me chamem de Dan. Eu sou psicólogo, tá? Tem bastante tempo já. Eu sou professor também, fui professor, não estou mais. Eu sou especialista em autismo e superdotação.
coordeno trabalho na Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, um centro de inclusão. E já escrevi 2 livros, um sobre autismo e um sobre protagonismo juvenil. Palestrei Brasil e mundo afora sobre inclusão, protagonismo juvenil, inclusão escolar, atendimento. A minha expertise é avaliação neuropsicológica, plano educacional individualizado, formação de professores, orientação de pais e orientação de profissionais para uma boa avaliação neuropsicológica. É isso que eu tenho feito aí nos últimos 15 anos. Enfim, eu acho que mais de 80 mil pessoas já passaram pelas minhas palestras, quando é possível, presencial. Eu estou morrendo de saudade. Mas, Carla, eu não me sinto autoridade, não. Eu me sinto um eterno aprendiz. Porque eu acho que para trabalhar com desenvolvimento humano, especialmente infantil e infanto-juvenil, que é as áreas que chegam sempre para a gente precisa sempre estudar. Então, se a gente se achar autoridade o tempo todo, a gente, de fato, vai perder o bonde, porque o nosso cérebro está sempre em evolução. O que era 10 anos atrás não é mais. Então, eu sou um eterno curioso do desenvolvimento humano e eu gosto de estudar porque a gente precisa traçar estratégia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu sempre falo que a gente não está buscando cura, a gente não está buscando absolutamente nada. Né? A gente está buscando que as pessoas sejam quem elas são, mas que descubram suas potências, os seus talentos e consigam lidar com as suas fragilidades da melhor maneira possível. Então, eu sou, sim, um eterno buscador de possibilidades para melhorar a vida dos outros e a minha também. Muito bom. Mas eu acho importante a gente ter noção, assim, de que a gente não está falando de achismo, né, Dan? Isso é super importante, não. Porque hoje em dia na internet a gente vê de tudo, né? E uma coisa que a gente preza muito, não somente Autismo Legal, mas vários outros canais super sérios, a gente preza por trazer informações de profissionais capacitados, né? E não simplesmente o achismo de alguém. Ô, Dan, então vamos lá, que eu tenho um bom bombardeio de perguntas, hein? Você quer falar alguma coisa então, antes? Assim, só para deixar claro, a gente não trabalha com achismo, a gente sempre trabalha com ciência, tá? Psicologia baseada em evidências. Então, nós não trabalhamos com eu acho, eu sinto, porque eu não sinto nada, tá? Então, eu trabalho com resultados, baseados em instrumentos validados e baseado em ciência, tá bom, gente? A única coisa que eu sinto é necessidade de sair por aí estudando para que as coisas sejam, de fato, assertivas. Perfeito. E quando os profissionais, esses profissionais sérios que a gente ouve falar tanto em evidências científicas, o que são evidências científicas? São estudos feitos de uma forma correta, publicados em lugares sérios, que conferem uma série de segurança para que se possa falar a respeito de um determinado assunto. Então, a evidência científica não é um livro ou um site que alguém leu, mas é um estudo fundamentado, baseado, conferido, assinado e tudo mais, que comprova que aquilo é verdade naquele momento, né? Porque às vezes as coisas mudam. Dan, vamos lá. O que é função executiva? Sim, na verdade, são funções executivas, né? Então, as funções executivas, Carlas, são um conjunto de habilidades necessárias para o controle e a autorregulação da nossa conduta. Então, você imagina algo super especial na sua ceia de Natal, por exemplo, agora no Dia das Mães, por exemplo. O supra-sumo, aquele prato especial. É aquela coisa mais esperada do dia a dia. Então, no nosso desenvolvimento cerebral, são aquelas habilidades mais refinadas, tá? Então, são ações executivas que permitem que nós estabelecemos, que mantém, supervisione e corrige até realizar um plano de ação. Ou seja, ela é a parte importantíssima da nossa vida do cotidiano, porque é um conjunto de funções cognitivas que fazem parte das nossas vidas cotidiana e ajuda a gente a realizar aquelas atividades diárias com sucesso e eficácia. Por exemplo, desde você escovar dente, até você lembrar de pagar uma conta, até você criar uma estratégia para alguma coisa que aconteceu de repente e você não sabe o que fazer. Então,
elas são extremamente importantes na vida de todo mundo. E é importante que as pessoas saibam que elas podem ser treinadas e melhoradas, né? Não é umas coisas que você tem ou não tem. Óbvio que existe um período ali do desenvolvimento humano, que é na primeira infância, ali até o início da adolescência, que elas começam a serem formadas, e já estudos que indicam que elas são finalizadas ali por volta dos 25 anos. Então, são essas habilidades que permitem que nós tenhamos uma vida autorregulada. Ela permite que a gente tenha um cotidiano mais tranquilo, porque ela é importante para a gente organizar os nossos planos de forma eficaz, né, de forma bem-sucedida, realizar as tarefas, se adaptar a uma alteração inesperada. Por exemplo, se você está dirigindo, né? Aí na estrada tem uma obra gigante e você não estava esperando aquilo. Tem gente que vai parar e vai assim, aí tem uma faixa lá. A estrada será liberada até em 5 horas. Ou você pega o desvio. Tem gente que não vai conseguir pegar o desvio, vai ficar ali parado esperando essa estrada ser liberada para conseguir seguir a rota. Quem tem umas boas funções executivas em funcionamento, ele vai seguir o desvio sem nenhum sofrimento. É aí que a gente chama, uma delas é a flexibilidade cognitiva, né? Então, ela serve para a gente executar várias tarefas do cotidiano no dia a dia. Então, sem elas, fica impossível a gente seguir aí a nossa vida cotidiana de maneira adequada, de maneira mais funcional. Ô Dan, e aí quando você me fala isso, primeiro que a gente precisa entender que ninguém vive sem função executiva, certo? Não dá para a gente viver Certo. sem que a gente use pelo menos um pouco das nossas funções executivas. Então, a gente acorda de manhã, mesmo que você não tenha isso numa planilha, você tem organizado o que você precisa fazer. Você tem que acordar seu filho, você tem que dar café da manhã, você precisa lavar roupa, você precisa fazer comida, você precisa... E aí, na nossa mente, a gente organiza, por exemplo, o que eu vou fazer primeiro. Primeiro eu vou dar café, depois eu vou colocar uma roupa na máquina, enquanto ela está batendo, eu vou lavar a louça para ganhar o tempo, enquanto isso eu posso colocar um feijão para cozinhar. Isso é estar trabalhando a minha função executiva. Isso é, a gente não percebe que a gente está trabalhando, né? Porque isso é natural. Então, as ações executivas, elas ficam aqui, ó, tá vendo? É o nosso CPF, é nessa região aqui. Imagina que você tem o cérebro aqui, tirou a nossa calota, ela fica no nosso CPF, que é o córtex pré-frontal. Então, como eu disse, eles começam aí nos bebês de 9 a 12 meses e tem um boom ali de 6 aos 9 anos, que é aquele período de desenvolvimento. Ok. Então, essas funções, elas são naturalmente, nós não percebemos que a gente está trabalhando elas. A gente percebe quando existem falhas delas, né? Porque se você consegue planejar o seu dia, organizar o seu dia, tomar decisões, você é uma pessoa que não tem rigidez, você não tem dificuldade de tomada de decisões, então você não percebe isso. Mas quando elas começam a falhar, aí você percebe que sim, isso é muito importante, né? Então, as estimulações de ações executivas, ela está relacionada a um repertório de comportamento pró-social, adaptativo e regularmente emocionalmente regulado, porque ela interfere nos comportamentos e nas emoções, porque ela tem a ver com a nossa autorregulação ali no dia a dia, né? E aí, por quê? Ela afeta o rendimento escolar, ela afeta o rendimento no seu trabalho, ela afeta o rendimento nas suas relações pessoais. Então, se você não tem elas bem desenvolvidas, você acaba se envolvendo em comportamentos socialmente inadequados, né? Como, por exemplo, impulsividade, agressividade. Então, as pessoas com prejuízos em função executivas, né? Porque existe uma diferença entre você ter prejuízo e uma disfunção. Esses prejuízos, do ponto de vista neurocientífico, a grosso modo, faz com que essas pessoas tenham esses prejuízos aí em todas as áreas da vida, né? E por isso que é importante que a gente fale nisso muito no autismo, porque muitos deles têm dificuldade, sim, de planejamento, de organização, de flexibilidade cognitiva. E aí
é importante que a gente estimule, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele é plástico, e sim, é importante fortalecer essas conexões neurais que a gente tem entre os lobos, porque vai facilitar o desempenho, né? E melhorar os comportamentos adaptativos e adequados que você tem aí, acaba melhorando a sua qualidade de vida, Carla. Ô, Dan, quando você estava explicando essa questão das funções executivas, né, da gente aprender a lidar com imprevistos, a gente saber o que é mais importante para fazer do que aquilo que a gente quer exatamente fazer, né? Porque, convenhamos, né, ninguém acha super legal lavar uma pia de louça, mas a gente sabe que é necessário. Essa questão do que precisa, do que eu quero, a gente empaca um pouco no autismo, não é? Porque a pessoa com autismo tem uma dificuldade razoável, a grande maioria deles, né, tem uma dificuldade razoável em se adaptar a novas necessidades, ou a pensar de uma forma diferente, ou a escolher aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso fazer. Faz sentido isso, ou eu estou viajando? Faz muito sentido, porque inclusive uma das características para o diagnóstico do autismo é a rigidez comportamental, né? A rigidez para algumas escolhas. E quando a gente está falando de rigidez, do ponto de vista neurocientífico, neurobiológico ou comportamental, a gente está falando cognitivo, a gente está falando de flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas mais importantes. E por isso que aqui a gente é importantíssima trabalhar com ela no autismo, Carla. Por quê? As pessoas, elas começam a trabalhar algumas questões e dizem, mas a rigidez é uma forma do autista ser. Sim, tem algumas questões ali de pensamentos de rigidez, né? Mas é importante que a gente oportunize oportunidades, possibilidades para que a gente, né, seja um pouco mais flexível. Então, para você ter uma ideia, posso falar de cada uma delas para a gente entender contextualmente? Claro, ok. Aí, Tá, quando então, assim, terminar, eu vou perguntar. Vai lá. isso. A primeira delas é o planejamento, né? Então, assim, o planejamento ele é uma capacidade cognitiva e essencial nas funções executivas. Por quê? É a capacidade para a gente pensar no futuro, antecipar mentalmente o caminho correto para a gente realizar uma tarefa ou alcançar um objetivo específico. E aí também muitas pessoas no autismo têm dificuldade nessa questão do planejamento. E não só as pessoas com autismo, tá, gente? Porque muitas pessoas procrastinam porque tem dificuldade nas funções executivas, planejamento é uma delas. E aí vem a gente diz, vamos fazer uma tabelinha, vamos fazer uma agenda para a gente funcionar. E aí a gente vai organizando a vida aí com esses recursos, né? Então, é exatamente isso. Planejamento é aquele processo mental que nos permite escolher as ações necessárias para alcançar um objetivo, decidir a ordem correta, atribuir qual que é a tarefa mais importante daquele dia, estabelecer um plano de ação. E aí, por exemplo, os autistas, né? Então, estou lá com um autista, vamos fazer uma viagem para o Chile. Vale Nevado. Tá. E aí, se eu tenho essa dificuldade de planejamento, faz a mala. Eles precisam entender que no Vale Nevado vai estar o quê? Nevando. Eu não posso colocar roupa de verão, né? Eu tenho que levar roupas de frio. Então isso a gente consegue desenvolver. Então, essa função executiva está ali. É uma dificuldade para a gente antecipar as consequências dessas ações, né? Então, é incapacidade para a gente calcular, por exemplo, corretamente o tempo que eu levo necessário fazer uma tarefa. Eu tenho que ir ao médico e passar no banco e na farmácia. Quanto tempo eu levo para fazer isso? 2 horas? Tá, eu tenho que acordar às 7 da manhã e fazer isso nesse tempo. Então, se a gente tiver dificuldades, são aquelas pessoas que vão se distrair facilmente, tem problemas para priorizar e decidir a importância das coisas, os passo a passo, de fato. Então, elas começam a chegar nesse sentido. Então, o planejamento é uma das principais dificuldades do autismo, porque
é uma das características que vai dar essa questão aí do diagnóstico, né? Então, as funções executivas, para o impacto no desenvolvimento humano, ela já tem um peso gigante. E no autismo, ainda mais porque elas pressurizam o diagnóstico. E poucas pessoas, quando faz avaliação neuropsicológica, esses dias eu atendi um caso que ela fez uma avaliação em 2013. E já na avaliação neuropsicológica, Carla, tinha indicativos importantes de prejuízo nas funções executivas. E ninguém indicou a intervenção para essas funções executivas. Então, a menina autista leve até então, hoje, 7 anos depois, um grau moderado, porque não teve a intervenção adequada no planejamento, na organização, na tomada de decisão e na flexibilidade cognitiva, né? Então, olha o quão é importante. E chegando ali naquela pergunta que você fez, né, que é a questão da flexibilidade cognitiva. Então, essa é a que a gente mais percebe no autismo visivelmente, seja ele leve, moderado ou grave, né, porque a gente está falando agora mais para os sistemas de apoio. Então, ela é aquela capacidade do cérebro para se adaptar à conduta a acontecimentos novos, variáveis e inesperados. A gente sabe que eles têm uma rigidez para isso, eles não lidam muito bem com as mudanças repentinas. Mas não são só os autistas, né? Se você pensar muito bem, tem várias pessoas, e a gente vai ficando muito... A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando menos flexível ao longo do tempo, né? As pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo também, mas é uma das mais prejudicadas. Então, assim, é a habilidade que a gente tem para perceber o que você está fazendo não funciona e o que a gente precisa alterar para se adaptar àquela situação nova. Em suma, é isso. Então, ela exerce uma ampla função na aprendizagem, né, que serve ali para a escola, e na vida ali pós-escola, porque na resolução de problemas, Carla. Então, você imagina o quanto é importante a gente treinar flexibilidade cognitiva, porque ela é uma das nossas funções básicas, né? E aí ela permite, por exemplo, você mudar os seus objetivos, planejar coisas diferentes, e aí ou que a gente... fatos que a gente não tem muito controle, né? Porque às vezes o que você está fazendo até funciona, mas você precisa parar por conta de outros fatores externos. E isso é difícil, né? Exato. Então, essa ideia, quando a gente fala, vamos fazer intervenção em funções executivas, é trazer essas possibilidades. Porque muitas vezes a pessoa com autista, assim, só tem o plano A. Eles não conseguem vislumbrar o plano A, B, C, D, E, F. Então, no treino, a gente fala, ok, João, dá assim A, mas e se acontecer B? Não, eu já não vou. Porque o nosso cérebro, na evolução, né, na história da evolução, ele veio com perdas e ganhos. E aí, na rigidez, ele vem exatamente isso. É evitar gasto de energia. Então, eu fico aqui para me manter seguro. Então, eu vou comer sempre com essa mesma colher, eu vou usar sempre essa mesma roupa, eu vou sentar sempre no mesmo lugar, porque eu já sei o que pode acontecer e nada vai me surpreender. Porque, senão, é inviável a gente lidar com tantas questões ao mesmo tempo. E a gente já sabe que o cérebro autista é um pouco mais sensível sensorialmente. Aí você imagina esse tempo todo as coisas acontecendo. Então, é muito importante que a gente oportunize, repense as estratégias para a gente trabalhar a flexibilidade cognitiva de forma adequada. Porque é o jeito do autista ser. Sim, a gente entende, mas quanto mais rígido for, mais difícil fica a vida da pessoa. Né? Exato. A questão de se manter essa rigidez e ok, tudo bem, é que isso causa sofrimento para a pessoa com autismo. Porque o mundo não é tão rígido assim, né? O mundo tem muitos imprevistos e a gente precisa ajudá-los a lidar de uma forma menos
menos doída para eles com essas alterações. Você vai falando as coisas, meu cérebro está viajando, assim, com tanto de coisa que a gente já fez com o Gabriel com relação a isso. Mas eu vou terminar e deixar você falar. E aí eu vou perguntar umas coisas que eu fiz, se eu fiz certo ou errado, tá bom? Sim, então, para a flexibilidade cognitiva adequada, ela permite você considerar isso, outras ideias, outros valores, outras formas de você pensar, outras formas de fazer aquela mesma coisa, que ajudarão você a entender o ponto de vista de outras pessoas, valorizar as opiniões dos outros e até suas mesmas, porque você vai mudando. Ou seja, a flexibilidade mental cognitiva, ela está muito associada à empatia, né? E a uma outra questão que é um ponto importante no diagnóstico do autismo, a interação social. Então, quando você trabalha a questão da intervenção em funções executivas, especialmente a flexibilidade cognitiva, você já acaba melhorando a interação social, você acaba impactando na habilidade social, tá? Então, olha como é importante a gente pensar além da caixa, pensar além do óbvio, do que a gente tem feito, trazer coisas por aí. Então, por exemplo, para a gente pensar, trazer um exemplo aqui mais reais, aí depois você pode perguntar, porque senão só eu fico falando, eu gosto de ouvir você também. Então, por exemplo, eu tô lá tomando café da manhã, né? E aí, isso é um exemplo real mesmo de paciente, tomando café da manhã e ele só toma café da manhã com leite. E aí, percebe que não tem leite. O que você faz? Né? Não tem leite, mas você só toma café da manhã com leite. E aí, a gente fica chateado, vai para a escola, ou trabalho sem comer nada, vai para a padaria e come lá, você come alguma outra coisa para o café da manhã, né? Isso é flexibilidade cognitiva. Mas se a gente não tiver essas possibilidades, caminho A, B e C, provavelmente isso vai acabar com o meu dia. Porque não tem leite. Pode desencadear até uma crise, né? Porque eu quero leite, eu quero leite no final. Isso pode desencadear uma crise grande de irritabilidade, agressividade, mas não é porque eu quero, né? É porque meu cérebro está aqui dizendo para você se manter estável, você precisa tomar café com leite. Então eu quero leite, 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 leite. Né? Então, essa flexibilidade cognitiva, ela permite a gente pensar em outras opções, né? Quando o nosso plano inicial é alternado. Então, por isso é importante que a gente faça isso. Então, por exemplo, se eu pensar agora nas pessoas típicas, né, que deve ter gente aqui, só para a gente levar ali. Então, seu melhor amigo deixou de falar com você, né? Ah, não falou nada, parou ali. E aí, sua flexibilidade cognitiva tá ok, vai ajudar você a pensar nos motivos. Ah, tá, ele encontrou um amigo melhor do que eu, ele tá ocupado, né? Não tô nem aí, quando ele quiser ele volta. Mas se você tem algum problema de rigidez, você vai criar tanta história na sua cabeça, vai acabar com a sua semana, vai acabar com o seu dia, vai acabar com o seu ano, vai acabar com a sua saúde mental. Né? Porque vai dizer o seguinte, isso é ruim, ruim, ruim. E não é. Então, por isso da importância da gente entender o quão ela impacta. Ela impacta em todos os ambientes, desde da escola, em casa, até o trabalho. Porque imagina você estar trabalhando e pensar o que aquele seu amigo deixou de falar de você o tempo todo. Né? Por que ele parou de falar com você o tempo todo? Né? Diga, você tá que falando, depois eu falo de outro. falando assim, você está falando, tem gente escrevendo, eu sou assim, né? E quem nunca ficou muito rígido em alguma coisa? Agora, quando você estava contando tudo isso, eu fui lembrando de algumas coisas. Então, por exemplo, a gente sempre ouviu, né, e leu que as pessoas com autismo têm dificuldade na tomada de decisões. E aí, não adianta eu, de repente, pensar em começar a trabalhar isso com meu filho, quando ele tiver 14, 15 anos, que ele vai precisar tomar decisões na vida dele, se eu já tenho o diagnóstico agora. Eu vou contar o que a gente fazia com o Gabriel quando ele era pequenininho. Quando a gente descobriu que a pessoa com autismo tem dificuldade em tomar decisões, a gente começava a oferecer possibilidades, aquilo que você falou, né? As oportunidades.
para que ele tomasse decisão a todo momento. Então, quando ele acordava, ele ia comer, eu mostrava duas frutas, a banana e a maçã. Qual você quer, Gabriel? Banana ou maçã? É uma escolha simples. E dentro dos meus parâmetros, né? Ele podia escolher ou essa ou essa. Eu não podia escolher morango, por exemplo, porque se eu falasse qual fruta você quer e ele quisesse morango e eu não tivesse, ia ser pior. Então a gente dava oportunidade. Ah, qual roupa você quer colocar? E eu já montava um conjuntinho, essa ou essa. Roupas que eram de acordo com a temperatura ambiente e tudo mais, para que ele fosse treinando essa escolha. Né? Quando ele já estava craque, assim, decidir entre duas opções, a gente abria para três. E assim a gente foi aumentando, até que eu comecei a dar opções mais abertas, né? Então, o mesmo exemplo do café da manhã. Qual fruta você quer? E ele respondia maçã, ok? Eu tinha maçã, eu dava. Aí ele respondia morango, e eu não tinha morango. Morango a mamãe não tem, mas eu tenho laranja, banana e mamão. Isso a gente trabalha com a flexibilidade, porque ele não tinha o que ele queria, né? Não tinha ali o que ele queria, e ainda com a tomada de decisões. Faz sentido isso? A gente pode, Muito sentido, por exemplo, sim. treinar com os filhos isso? Pode, pode. Toda vez que a gente chega aqui, né, eu sempre falo que as funções executivas, elas são trabalhadas no cotidiano, o tempo todo. Então, você pedir, por exemplo, para o seu filho organizar o quarto, organizar a cama dele, organizar as coisas da cozinha. Não é trabalhar, tá, gente? Não é trabalho infantil. São atividades ali do dia a dia que a gente pode fazer, inclusive. Então, isso que você fez de fato, estava trabalhando ali duas funções executivas clássicas, tomada de decisão e flexibilidade. Mas a gente poderia ter colocado por aí, por exemplo, um planejamento para ele escolher antes as roupas que ele queria usar a semana, e você depois só organizar os kitzinhos para ele escolher, tá? Legal. Então, essa questão porque assim, da rotina na parede também é super prático, não é? Para ajudar a organizar. Primeiro eu faço isso, depois a gente faz aquilo. E isso sim, ajuda essa muito, rotina na né? parede, assim, é bem bacana, planejamento total, né? Então, e por isso que precisa, porque leva a organização, para você ver que elas estão interligadas, né? Porque o nosso cérebro é único, eles são separados por lobos, enfim, mas eles estão sempre conectados. Então, é exatamente isso. Então, quando o trabalho em casa, ele é feito no cotidiano ali, local, e na clínica a gente vai acionando as partes cerebrais que vai trabalhar com cada uma delas. Então, a gente mira aqui o nosso CPF, nosso córtex pré-frontal, e vamos estabelecer isso, porque cérebro é repetição, né? Repete, 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 a gente vai conseguir atingir o nível aí de mudança, né? Porque é importante que se faça isso. Então, o que você disse é bem importante. Óbvio que se você vai começar a treinar aos 14 anos, ok. Aos 20, ok, né? Mas quanto mais cedo a gente conseguir, melhor, porque os resultados serão mais efetivos, mais consistentes, e você evitou o quê? Sofrimento, né? Porque quando as pessoas estão ali com um bom prognóstico, com uma boa intervenção, você evita sofrimento. E aí é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu fiz essa intervenção, não funcionou, eu fiz aquilo, não funcionou. Porque talvez a intervenção está sendo inadequada na área que não é adequada. Então, por isso que é importante, e você sempre traz aqui grandes profissionais, para pensar. Porque o autismo, ele descreve lá, né, para dar o diagnóstico, mas as pessoas são diferentes, eles vão impactar de forma diferente. Então, tem formas aí de trabalhar. E aí, uma outra questão, diga, senão já começa aqui. Às vezes, um profissional até aplica coisas que funcionam de forma efetiva para outros, mas para aquele não. Ou, às vezes, o meu filho precisa adquirir algumas habilidades prévias para depois chegar nessa seguinte, né? Então, assim, um exemplo simples. Se meu filho não sabe seguir uma rotina diária, não adianta nem eu tentar começar a quebrar aquela rotina, porque nem a padrão ele está conseguindo seguir. Exato. Faz sentido? Né? As pessoas... É isso mesmo. Então, as pessoas precisam de repertório, né? Então, eu vou fazer terapia tal. Como que eu vou fazer terapia se eu não tenho os requisitos mínimos para? É como se fosse uma universidade. Você está seguindo lá, aí são disciplinas codependentes, né? Então, é como se... Melhor ainda, para eu aprender a escrever, eu preciso de algumas habilidades que são desenvolvidas aqui
no meu processamento auditivo. Então, se eu tiver dificuldade na minha figura fundo, eu estou na sala de aula, eu vou ter dificuldade de entender o que a professora está falando. Ou seja, eu não desenvolvi, eu preciso treinar essa habilidade. Significa que eu não vou saber É ler e uma escrever? Não. construção, né? Uma É coisa uma depende da outra. construção. É como na É matemática, desenvolvimento. né? É- É Exato. isso, é desenvolvimento. E aí, o que acontece muitas vezes no autismo, na superdotação, desenvolvimento infantil, é que a gente não tem o desenvolvimento linear de habilidades, né? E às vezes umas vão lá em cima e outras não. E aí, isso não é uma Exato. deficiência. Ah, naquela faixa etária, a habilidade que eu tenho tá ok, mas outra tá aquém. Então, a gente precisa estabelecer isso. Então, achar a intervenção correta para o seu filho é exatamente isso. Ah, estou há muito tempo com a profissional, não funcionou? É ruim? Não. Pode ser ruim? Pode, porque a gente tem muitos profissionais ruins. Mas é importante entender se os repertórios, as habilidades, elas estão ali para que a gente tenha. Porque se a gente não tem, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Lembrando, gente, que a gente não está buscando cura de absolutamente nada. A gente está tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? E uma outra questão que a gente sempre fala nas ações executivas, que é bem falada, é aquela questão do controle inibitório, né? É aquela dificuldade que as pessoas têm de controlar aquelas respostas impulsivas e automáticas ali. Então, o controle inibitório é aquela habilidade que a gente tem de inibir e controlar respostas impulsivas, ou seja, é aquela função executiva ali que ela contribui para a gente antecipar o planejamento e a definição dos objetivos, ou seja, ela está implicitamente ligada à impulsividade, né? Para a gente não tomar coisas de forma assim automática, daquelas respostas inadequadas, né? Passando, e aí a gente vai tomando decisões mais acertadas, respostas mais acertadas para cada situação. Então, o controle inibitório, Carla, ele é necessário para quê? Para a alteração, o controle da impulsividade, ele interfere na memória operacional, o controle das emoções, né? E assim, uma baixa inibição é um dos maiores problemas no autismo, né? Porque esse controle tem dificuldade e as pessoas ficam, sempre vira comportamento disruptivo, né? Então tá na escola, vem buscar seu filho, tá no metrô, faz aquilo. Então é essa dificuldade que a gente tem. E aí, na a verdade, gente... o controle inibitório às vezes é muito difícil para todo mundo, né? Então, assim, quem não Até sabe pra controlar controle mim. inibitório é aquele que briga no meio da rua, é aquele que xinga o outro no trânsito. Isso é controle inibitório total, né? É aquele que joga as coisas na Sim, parede. Isso é total controle inibitório. Dan, a gente podia passar uma semana falando sobre isso. Eu sei que sim. seu É, faz toda isso, assim. A gente podia voltar para falar mais de funções executivas, tem sim. tanta coisa para a gente Mas a gente tem falar. mais 15 minutos, não Ah, tem? então tá bom. Peraí, me dá um segundo que eu tenho que mandar o Gabriel entrar na tela. Peraí. Gabriel, pois é, não tá chamando você no Skype. Gabriel agora já está numa fase onde ele consegue, ele está fazendo as terapias todas online, né? Então eu aviso ele a hora que ele Aham. entra e tudo mais. Ô, Dan, deixa eu falar uma coisa, então, antes de você continuar. Quando a gente estava falando daquela questão da rotina, principalmente para quem é mãe de criança pequena, a gente tem muito isso, né? Com as crianças, a gente já aprendeu que a rotina ajuda muito, aquela rotina visual e tal. E aí, de repente, eu posso trabalhar com a flexibilidade nisso. Vou te contar como que a gente fazia com o Gabriel. Ele tinha lá a rotina dele, do que ele tinha para fazer e tudo. E aí, de repente, um dia eu falava, sei lá, era hora de brincar. E eu falava para ele, olha, filho, agora a gente não vai poder brincar, a gente vai ter que comer primeiro e depois de comer a gente brinca. E eu invertia a ordem daquela atividade para ele. E ó, não, é rapidinho aqui, ó. Eu invertia por querer, na verdade. Para, assim, exatamente tentar quebrar essa rigidez da rotina. Alguma coisa, a princípio era alguma coisa muito simples. Assim, olha, a gente nem começa bolacha antes e aí depois a gente brinca. Só para sair daquela rotina padronizada que ele colocou na cabeça dele. Com o tempo a gente foi aumentando. E aí, tem um pouco tempo atrás, que teve uma vez que a gente ia... A gente estava. Foi antes da pandemia, não tem tão pouco tempo atrás. Foi antes da pandemia. Eu estava pegando ele na escola e eu tinha combinado com ele que a gente ia passar, sei lá, que a gente ia no mercado.
E aí eu falei para ele assim, só que a mamãe vai ter que voltar para casa, vou ter que fazer um serviço para depois a gente ir no mercado. E ele falou, mas a gente combinou de ir no mercado primeiro. Eu falei, eu sei, mas eu preciso voltar para casa, fazer o serviço e depois a gente vai no mercado. E ele falou, tá bom. Deu um tempinho, eu perguntei para ele, eu falei, Gabriel, antes você ficava muito bravo com a mamãe quando a gente mudava as coisas. Como que você faz agora para não ficar tão bravo? Como ele agora consegue explicar como que funciona a cabecinha dele? É legal porque eu consigo entender uma série de coisas que antes eu não conseguia entender exatamente. E aí ele explicou, ele falou, mãe, a gente não usa mais a rotina em figurinhas com ele e tal, mas a gente tem a rotina por escrito, a gente, como um calendário escolar ali, né, de primeira, segunda matéria e tal, a gente tem ali a rotina dele do dia. E ele falou para mim, mãe, na minha cabeça, eu peguei o supermercado que estava aqui e eu passei ele para baixo e coloquei o trabalho da mamãe para cima. Quer dizer, a rotina dele ainda estava na cabeça dele. Só que ele já conseguia trocar de posição as coisas que tinham que fazer no dia. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, concorda? É uma coisa de muito, muito tempo. Mas faz sentido a gente começar a mudar um tiquinho quando eles são pequenos ainda? Essencialmente, essa é a dica que eu dou sempre, gente. Mantenha uma rotina, mas essencialmente coloque coisas novas do lado. Mude coisas que eles não vão perceber. Coisas pequenas, não faça mudanças práticas. A ideia não é causar sofrimento. Mas mude sim, faça pequenas alterações. Gosto de guardar os carrinhos todos assim. Coloque um só do outro lado. Então, pra só voltar ao que você estava falando. Você estava falando da questão do carrinho. A gente guarda sempre o carrinho de um jeito e aí você deu uma dica. Fazer essas pequenas alterações da rotina ao longo do dia que a gente vai flexibilizando as coisas, tá? Porque tem assim, não vamos mudar a rotina. É importante sim, porque senão você acaba aumentando a rigidez em vez de flexibilizar, tá? Então, essas coisas que você fez é extremamente importante no dia a dia e é importante sim. E aí, antes de você sair, fez uma moça assim, eu tô morrendo de rir porque vocês estão me descrevendo, né? E aí, só pra gente voltar no controle inibitório, porque tem dois tipos de controle inibitório, cara, só pra gente pensar para as pessoas ficar um pouco mais clarinho. Então, a gente tem a questão do controle inibitório no nível motor, por exemplo. Há uma falta de controle de comportamento motor na forma de hiperatividade. Então, por exemplo, quando uma criança está em aula e não pode parar, né, de se levantar o tempo todo porque ela está cansada de ficar sentada. Então, a gente não tem esse controle inibitório. Do adulto também. Estou sentada há muito tempo, quero ficar levantando, a gente tem essa dificuldade de fazer essas coisas. E também no nível de atenção, né? Que é manifestado com distrações, quando a gente tem dificuldades ali. Então, a criança está lendo um livro, está fazendo alguma coisa, tem um ruído externo, a gente já vai para o barulho, né? Então, aqui, de novo, controle inibitório que está ali com um pouco de fragilidade. E também no nível de comportamento, que é aquela coisa mais as impulsivas, né? Que a gente não tem controle, como você deu aquele exemplo lá, né, de agredir no trânsito, mas pode a gente ficar irritado, tá fechado o farol, tá tudo parado, a gente fica buzinando igual alguma coisa, achando que apertar a buzina vai fazer o nosso carro virar um foguete, vai sair por ali voando as coisas. Isso não vai acontecer, né? Então, é bem importante sim, né, que a gente faça isso, e tem alguns exemplos de controle inibitório. Eu já estou aqui perder. Por exemplo, então aqui, uma criança vai morder lá a criança, né? Uma criança não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que amanhã eu estou no GNT falando sobre mordida, sobre comportamento infantil, mas eu vou falar de um mosquito. A mordida já te pegou hoje. Assim, o mosquito vai lá e morde a gente, né? E aí, qual que é o primeiro pensamento que vem? Qual que é a primeira ação que vem? Matar o mosquito. Ou tirar o braço. Mordeu, né? Ele voou, a gente não vai conseguir. A primeira reação é coçar. Quem tem baixo controle inibitório vai coçar. A gente sabe que é ruim, né? Uma pessoa com controle inibitório excelente, né? Vai fazer o quê? Vai passar água, vai limpar, não vai fazer nada. Quem tem dificuldade no controle inibitório vai fazer isso até sangrar às vezes, coisa que não aconteceria se você só lavasse e passasse uma coisa, né?
Ou então você está lá jantando na casa da sua família, e aí tem aquele seu cunhado ou seu parente que você não gosta, né? E diz uma coisa irritante, pode simplesmente sentir dificuldade para evitar, e você diz uma outra coisa mais irritante ainda e começa aquilo. Né? Aquelas festas de família que a gente adora. Então, só para vocês entenderem o quanto é importante as funções executivas no dia a dia e por que é importante nós termos bons profissionais que comecem, Carla, na avaliação neuropsicológica, fazer esses apontamentos, né? Porque elas também impactam no desenvolvimento emocional das nossas crianças com autismo, né? E aí ela envolve assim, um aumento enorme da capacidade de sentir, né? Então, elas vão começar a entender aquelas emoções cada vez mais complexas. Então, a gente sempre vê assim, aquelas avaliações. Ah, linguagem pragmática, com dificuldade. Tá, ok. Linguagem, dificuldades na teoria da mente. Aham, beleza. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai? E as sessões executivas ela tem um papel importantíssimo nessa melhora, né, na capacidade de autorregular, para que ela possa se adaptar e até atingir coisas e metas que vão impactar na vida dela futura, né? Então, é uma série de coisas. Por isso que é importante. Na vida toda, né? Assim, quando você estava falando desse negócio de festa de família, eu já lembrei, eu pensei em mesa e eu já lembrei de uma outra coisa, que muitas pessoas com autismo têm dificuldade. Por exemplo, tem lá um bolo de chocolate. Eu adoro bolo de chocolate. E aí, como eu gosto do bolo de chocolate, eu vou comer o bolo inteirinho, sem pensar nas outras pessoas que também têm vontade de comer. Isso também é controle inibitório. E a pessoa com autismo tem dificuldade em pensar que o outro também queria comer. O que ela pensa é que eu tô a fim de comer e eu como. E isso, vamos pensar aí, quando a gente tá, por exemplo, num grupo de jovens, da moçadinha, ou saiu para comer e o cara comeu tudo que tinha na frente. É encrenca na certa, né? Lembra que eu disse lá no início que a flexibilidade cognitiva tem tudo a ver com empatia? Total. Então, se eu comi tudo e eu não percebi, né? Então, assim, o desenvolvimento da regulação da emoção é fortemente apoiado por todas as ações executivas. Elas são essenciais para o controle da atenção, a inibição de comportamentos inadequados, a tomada de decisão e outros processos cognitivos tão importantes quanto. Então, para vocês verem como é importante de avaliações psicológicas mais completas, né? E como é importante complementar, e para você que é advogada ainda, aí, olha, deixa que eu estou te dando, nesses pedidos de tratamento que se tem intervenções dirigidas nas funções executivas. Porque nós temos perdidos grandes janelas de intervenção porque nós estamos fazendo boas intervenções em algumas áreas, especialmente comportamentais, esquecendo o desenvolvimento cognitivo. E aí a gente perde algumas janelas importantes. E como eu sei que você tem uma grande audiência, profissionais da psicologia, por gentileza, né? Vamos estudar um pouco mais aí de função executiva, porque o cérebro é o nosso órgão mais importante, né? E o diagnóstico do autismo vem de onde? Vem do nosso funcionamento cerebral neurodiverso. E as funções executivas estão aonde? Não está no coração, né? Está aqui no nosso CPF. Então, é exatamente isso, a importância de se pensar, e sim, é possível treinar, é possível desenvolver, é possível melhorar. Queremos descaracterizar o transtorno, descaracterizar a pessoa com autismo? Não. A ideia é melhorar, sim, a qualidade de vida. E qualidade de vida é fundamental. E para você ver que não é só com autismo. Olha a importância delas na vida de todos nós. Dan, a gente tem 2 minutos, mas a gente vai... Ó, eu não sou diagnosticada com autismo. Esse é o meu planejamento da semana. Eu preciso ter no papel, e eu já até fiz publicação falando disso, eu preciso ter no papel o que eu vou fazer durante o dia. Porque senão eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não faço nada.
Quando o Dan falou de prioridades, por exemplo, aqui de manhã, eu fiz a lista, eu tenho os impostos de renda cabeludérrimo para fazer, eu fiz a lista de qual eu tenho que fazer primeiro, qual eu tenho que fazer em segundo, qual eu tenho que fazer em terceiro, e assim vai. A gente precisa se organizar, a gente precisa ajudar o cérebro a dar conta de tanta coisa. Dan, a gente tem 2 minutos, nem isso para terminar. Que profissional eu devo procurar para ajudar? Porque assim, Psicólogo. dá para a gente ajudar em um monte de coisa em casa, na verdade. Tem um monte de coisa que a gente pode ajudar em casa, mas eu tenho que ter um profissional que me ensine como que eu posso ajudar e um profissional que trabalhe em consultório, em terapia com ele. Que tipo de profissional eu procuro para trabalhar essas funções executivas? Pro... Psicólogo, Carla, é um psicólogo, Tá. tá? A Um terapia bom ocupacional também não neuropsicólogo. trabalha isso na terapia ocupacional? Então, É aí eles pergunta de quem, assim, fala. são outras abordagens, vai mais